baixíssima ou nenhuma. Dados chocantes, não é? Vamos todas juntas começar a pensar mais criticamente? 3 dicas do Todas para melhorar seu pensamento crítico. 1. Foco na resolução, não nas respostas. O pensamento crítico está cada vez mais em alta, pois cada vez mais estamos passando por problemas novos que ninguém tem as respostas. Então, antes de tentar responder uma questão complexa, atente-se mais em fazer as perguntas necessárias. Vamos fazer as pazes com os questionamentos? Muitas vezes nos sentimos desconfortáveis quando questionadas, supondo que dúvidas da nossa sugestão é algo negativo. Olhe pelo prisma de que questionamentos são muito positivos para o pensamento crítico. O questionador está te ajudando a sair do seu modo automático de decisões por familiaridade e te mostrando um cenário diferente que te dará mais informações para resoluções melhores. Aprender a analisar dados e questões sem peso negativo emocional é uma enorme vantagem resolutiva. Por esse motivo, a inteligência artificial também cresce tanto. Ela reúne as melhores informações para tomar uma decisão sem esperar que concordem com ela, apenas pensando na melhor solução para o problema apresentado. Se o antigo ditado questiona se é melhor ser feliz ou ter razão, o Todas acredita que é mais feliz quem toma melhores decisões ouvindo várias razões. A necessidade de ter razão está ligada ao ego, que nada combina com o pensamento crítico. Ao contrário, demonstrar vulnerabilidade da dúvida aumenta seu poder de análise crítica, além de criar um ambiente de trabalho mais resolutivo para todo o time, como exemplificou muito bem Luciana Feres em seu talk sobre liderança com autenticidade. A vulnerabilidade é dizer para a equipe: eu não sei essa resposta, mas a gente vai construir junto. A vulnerabilidade é mudar de ideia, é dizer: gente, eu tomei uma decisão errada, eu vou desconsiderar essa decisão, vamos repensar. Eu ouvi e repensei. A vulnerabilidade é pedir feedback, é dizer: olha, eu estou te ouvindo, você tem razão, eu vou mudar essa atitude e eu me comprometo com você a mudar. Isso tudo gera um ambiente muito mais produtivo, um ambiente em que todo mundo se sente muito mais incluído, um ambiente em que todo mundo constrói junto, se sente à vontade de discordar. E como líder, ao contrário, você só cresce controlando o seu ego e observando o entorno e assumindo a sua vulnerabilidade. 2. Priorize a consciência situacional. Pensamento crítico não pode ser confundido com começar a questionar tudo o tempo todo. Nós, mulheres, já temos questionamentos internos suficientes na nossa vida, né? Pensamento crítico é a habilidade de se permitir avaliar melhores soluções, e a consciência situacional é imprescindível aqui. Para evitar decisões por crenças e familiaridades suas, analise cada situação individualmente e defina quais são os pontos essenciais desse problema. Coloque as proporções problemáticas para essa situação específica. Evite trazer problemáticas anteriores. É comum estarmos desgastadas com uma questão anterior e depositarmos na nova situação uma proporção de problema maior do que ela realmente tem. Quando analisamos as situações individualmente com as complexidades específicas que aquele problema tem, fica mais claro enxergar os pontos questionáveis e buscar uma solução mais assertiva. 3. Busque outras opiniões. A essência do pensamento crítico é enxergar outras possibilidades e caminhos. E dificilmente chegamos a conclusões diferentes só ouvindo pessoas que pensam da mesma maneira que a gente, vivem momentos parecidos ou trabalham na mesma área que atuamos. Principalmente em uma era que até o algoritmo das suas redes sociais te mostram publicações de acordo com o que você se parece e gosta mais, fica fácil vivermos em uma bolha de que nossas opiniões são as mais relevantes mesmo. Busque conversar com pessoas diferentes, ouvir debates de forma neutra, só analisando os argumentos. Ler pessoas que você não concorda com as afirmações, analisar objeções em temas polêmicos e sinta-se livre apenas para refletir, para mudar de opinião ou confirmar ainda mais a sua. Em sua rede de trabalho, peça opiniões, mas se mostre aberta para ouvir a pessoa de verdade, sem influências externas. Em times,
Peça que lhe enviem suas opiniões individualmente, para que o senso coletivo não obstrua ideias completamente diferentes, por exemplo. Em conversa com todas, Roberta Antunes, Chief of Growth da Hashdash, empresa de serviços financeiros internacional e cofundadora do Hotel Urbano, contou sobre quando trabalhou na Ásia e precisou criar uma cultura para que o time não se sentisse obrigado a apenas concordar e executar a opinião dela. Olha que dica boa. E tinha um time forte em Taipei para a gente montar uma estrutura de distribuição. E aí a gente fez uma reunião com eles, assim, a gente tinha uma questão de pirataria, que era grande na Ásia, então a gente criou um plano que a gente ia fazer uma campanha com todos os gerentes de loja de computador para educar eles sobre o sistema, criar uma política de incentivo e etc. E aí o time de venda olhou para mim, tudo bem, boa ideia, legal, vamos fazer. Sim, deu 3 dias, eu fui pra rua conversar com esses gerentes de loja e descobri que claramente o plano era péssimo, porque assim, não era o gerente que decidia, era o head de distribuição, e eu tinha um plano que na verdade era pro gerente. O cara, legal, mas se o cara de distribuição deixar, e a gente não tinha uma solução pro cara de distribuição. E aí eu entrei no carro, assim, eu falei, gente, o plano não vai dar certo, vamos ter que mudar, assim, é pro cara de distribuição. E aí as duas pessoas do meu time me olharam, realmente, é a pessoa de distribuição que decide. Falei, mas assim, tudo bem, por que ninguém me contou nada? Eles, porque foi ideia sua. Aí eu, não, tudo bem, mas a gente conversou sobre o assunto, assim, ninguém achou, ninguém vai falar que é uma péssima ideia, que isso foi horrível. Aí eles, não, se você quiser fazer, a gente faz. Então, eu tive que aprender que, na Ásia especificamente, mudei um pouco a pergunta, que era assim, ao invés de falar assim, gente, o que vocês acham disso? Eu falava, se vocês fossem fazer, como vocês fariam? Mudar o jeito que eu fazia a pergunta para que a pessoa realmente se sentisse compelida a dar uma resposta que não fosse concordar comigo. Como podemos desenvolver o pensamento crítico de quem trabalha com a gente para melhorar resultados? Um breve guia para desenvolver pensamento crítico de sua equipe. Passo 1. Executar. Antes de começar a pensar criticamente sobre os processos do trabalho, a primeira fase necessita apenas a execução do que lhes é pedido. E acredite, embora pareça básico, já existe bastante pensamento crítico aqui, desde raciocínio verbal até tomada de decisões. Para avaliar o bom desempenho do passo 1, você precisa analisar 3 perguntas. Todas as partes do que foi pedido estão sendo executadas? Se a resposta for negativa, certifique-se de que foi entendido as instruções do pedido. O pedido está sendo executado no tempo determinado? Se a resposta for negativa, faça pedidos menores com prazos mais curtos. Está sendo executado no padrão de qualidade necessário? Se a resposta for negativa, estimule o pensamento crítico sobre o processo. Peça para explicar como fez, por que fez dessa maneira e como acredita que pode ser melhorado. Quando todas as respostas estiverem positivas, podemos passar para o passo 2. Passo 2. Sintetizar. Nessa fase é importante que entrem todas as informações diárias do trabalho, para conseguir classificar o que é importante e prioritário. As perguntas para essa fase são: consegue identificar e avaliar os pontos mais importantes? Consegue excluir os pontos sem importância? Consegue explicar de forma objetiva a importância dos pontos escolhidos? Sintetizar é uma habilidade que exige prática. Se o time estiver estagnado nessa fase, tente conduzi-los na nossa dica número 2 para desenvolver pensamento crítico. Priorize a consciência situacional. Questione-os sobre a situação. Qual é a raiz do problema? Se tivéssemos X reais para investir em uma solução, o que você indicaria? Quando a equipe conseguir isolar informações essenciais e sintetizar insights importantes para soluções, estão prontos para a fase 3. Passo 3. Recomendar. Aqui o time já tem a visão do que é importante e consegue recomendar ações e soluções. As perguntas para avaliar o progresso dessa fase são: consegue formular uma recomendação antes de esperar uma resposta da liderança? Considera várias alternativas antes de chegar a uma recomendação? A recomendação tem raciocínio sensato de processo e solução?
Caso alguma resposta ainda seja negativa, incentive que deem suas opiniões antes de você dar a sua. Peça que compartilhe as vantagens e desvantagens da recomendação para estimular que pensem no processo como um todo, e não apenas a primeira ideia que veio à cabeça, ou uma recomendação que já foi usada anteriormente. Quando as recomendações tiverem um julgamento comercial sólido, estarão prontos para a última fase. Passo 4. Gerar. Nessa fase de pensamento crítico, os membros da equipe precisam ser capazes de criar ações e soluções sem direcionamento, apenas identificando uma necessidade ou oportunidade de melhorias. As questões que medem o sucesso dessa fase são: consegue propor um projeto que não é apenas uma continuação lógica do que já faz? Consegue ouvir insights de outras pessoas e concretizar em um plano de ação viável? Consegue descobrir como responder às perguntas que você não deu as respostas? Para inserir o time nessa fase, você precisará algumas vezes modelar o modo de pensar. Conte como é seu processo mental. Com vídeos para participar de brainstormings. Incentive-os a manter uma lista de ideias de melhorias no trabalho e compartilhar regularmente com você. Questione e analise suas ideias com profundidade para entenderem o processo de pensamento. Instigando o pensamento para possibilidades de soluções, você estará levando o time para um nível superior de uma das habilidades mais valorizadas da atualidade. Anotou tudo? O Todas te relembra com um recap de 60 segundos. Para desenvolver seu pensamento crítico, saia do pensamento automático baseado em suas experiências. Abra sua mente para analisar um novo contexto ao seu redor. Desapegue de ter razão e respostas. Faça mais perguntas e aprecie ser questionado. Isole cada situação para enxergar aspectos específicos de solução. Busque opiniões diversas. Não se preocupe em concordar ou discordar. Apenas priorize avaliar os argumentos. Abre espaço para quem trabalha com você discordar. Normalize mudar de ideia. Para desenvolver pensamento crítico em equipes, avalie a execução das tarefas, questionando conclusão, tempo e qualidade, e os incentive a pensar sobre esse processo e suas melhorias. Analise o poder de avaliação entre importante e dispensável e questione os pontos para essa escolha. Perceba a capacidade de entender alternativas e formular uma recomendação sensata sem ter que antes pedir opinião da liderança. Estimule sobre ponderar as vantagens e desvantagens da recomendação feita. Identifique quando existe proatividade de buscar respostas e criar projetos de melhorias, avaliando visões além das suas e concretizando planos de ações bem fundamentados. Chame o time para participar do seu processo mental também. Promova brainstormings, crie uma rotina de dividir e analisar ideias de melhorias. Você cresce, todas crescem.